Fala galera, semana 3 da NFL finalizada, semana 14 iniciando, mas antes disso nós vamos falar sobre a análise tática da defesa do New York Jets nessa semana 13 e como ela parou um dos caras que está sendo sensação da temporada, um dos quarterbacks que está jogando muito bem, né, que é o nosso querido CJ Stroud do Houston Texans, e vamos observar conforme as jogadas vão passando aqui. Eu separei 4 vídeos pra gente analisar muito bem como essa defesa jogou, principalmente o bots, o front seven, né. Bom, primeira jogada, um sack de Bryce Huff, né? Eu já deixei aqui a jogada no print, né? A gente observa ali que o bots está cheio, nós temos 5 jogadores nesse bots. É importante lembrar que não necessariamente os 5 vão entrar na blitz, tá? Mas nessa situação teve a blitz do linebacker. E outra situação interessante, quando você enfrenta um quarterback do estilo do CJ Stroud, ou seja, um quarterback móvel, que gosta de sair do pocket, sabe correr pelo campo, sabe passar em movimento, cara, é simples, tá? Basicamente você coloca os seus jogadores de linha defensiva, ou no caso, edges, tá? Ou blitzers, para fazer o contém. Como assim? Você coloca o seu defensive end, ou seu outside linebacker, ou um safety que vai para blitz, ou um corner que vai para blitz, ou um nickel que vai para blitz, para fazer o contém. O contém normalmente são os caras que estão abertos nessa entrada contra a linha ofensiva para pressionar o quarterback, tá? E aí a ideia do contém é basicamente você fazer uma parede, entre aspas, para o quarterback ele não passar. Você passa um pouco dele ou simplesmente faz um gancho em cima dele, né? E aí, mesmo que ele tente correr lateralmente, ele vai sofrer o sack ou vai ser pressionado. Tá? Então você faz esse tipo de situação para inibir, né, para parar o quarterback adversário em relação a isso. Bom, voltando à jogada, né, a gente observa ali que o Bryce Huff, que é o ponto-chave dessa jogada, ele faz esse contém. Do outro lado nós temos um edge também. Esse cara ele ameaça fazer um contém, só que ele fica quase num spy, né? Porque assim, se o Jay Stroud ele abdica de fazer o passe desse lado, ou se, por exemplo, tem uma rota cruzando o campo e ele abdica, como eu falei, de dar o passe no lado direito e corre pro lado esquerdo, o outro edge, ele tá ali exatamente para fazer esse tipo de movimentação também, né? E atacar o CJ Stroud, não deixar que o CJ Stroud faça isso. Se ele já fizer esse movimento, atacando o CJ Stroud logo de cara, não necessariamente no contém, mas no movimento normal, indo em direção ao CJ Stroud, ele pode perder o CJ Stroud. O CJ Stroud ele pode acabar, como a gente vê muitas das vezes, o quarterback fazendo aquele giro em volta do seu próprio corpo, né? E saindo pela lateral do campo, pelo outro lado, ganhando jardas e tudo. Então ele não faz isso, ele simplesmente fica no, entre aspas, delay, né? Esperando para ver o que acontecer. Bryce Huff faz muito bem a sua movimentação no lado direito. O CJ Stroud vai em direção a ele e acontece o sack também porque o Bryce Huff é um muito, muito, muito inteligente, né? Ele não é só físico, mas ele é muito inteligente, por isso que ele é um dos destaques do New York Jets. Bom, segunda jogada, a gente vai para o deflect do Michael Carter, tá? Que ele é um corner, mas ele tá mais jogando de níquel nessa defesa do New York Jets. Novamente nós temos ali um bots lotado. Isso foi algo que o New York Jets utilizou muito nessa partida. E novamente a gente tem um contém com os dois DEs, tá? E nessa situação a gente vai para uma questão diferente. A gente vai falar sobre a wide nine. Como que funciona essa wide nine, tá? E aí tá aqui no desenho. A wide nine basicamente é o seguinte. E, cara, defesas como a do Patriots utilizam bastante. É por isso que o Matt Judon ele tem uma quantidade de número de sacks muito alta, tá? Os números dele são muito altos em relação a sacks, exatamente por conta disso. A wide nine, você faz com que a linha ofensiva ela bloqueie para todo um lado, você força isso, tá? Ou seja, eles vão bloquear todos praticamente para um lado, porque a pressão vai chegar somente de um lado, vai ter 3 jogadores, normalmente são 3 jogadores, de um lado fazendo pressão, e vai ter um único do outro num confronto em mano a mano, normalmente com tackle, tá? E quando você faz isso, você tem que escolher entre ser um jogador muito pesado ou ser um cara muito técnico, tá? Tem que ser um dos dois. Se você escolher um jogador muito esguio, vamos dizer assim, muito mais leve, para tentar ganhar na pressão, na velocidade,
normalmente isso não funciona, tá? Tem que ser um cara muito forte fisicamente para ele ganhar do tackle na força, ou ser um cara que tem uma técnica muito apurada e ganhar do tackle na técnica, tá? Do offensive tackle. E aí, bom, nesse caso, né, nós tivemos aí essa questão. O CJ Stroud, ele consegue ficar no pocket, né, mas ele sabe que não pode correr exatamente por conta disso. E, bom, praticamente ele tem uma leitura ali, né, no running back, só que o running back ele é marcado pelo linebacker. Então ele não consegue soltar essa bola nesse running back. Ele é obrigado a soltar uma bola numa slant. E o Michael Carter tá fazendo a marcação muito boa, tá em cima, né? Tanto que quando acontece passe, o Michael Carter já tá voando para tentar defletar, né? Então assim, o CJ Stroud ele não tinha opção, ele ficou encurralado dentro do pocket, ele não tinha como se movimentar para fazer esse passe e também não tinha como correr, tá? Novamente, um contém, defesa do New York Jets bem postada, defesa do New York Jets jogando também em press, né? Marcação em cima ali, foi um outro fator também que aconteceu na primeira jogada. E aí nós vamos para o terceiro vídeo, que é um outro sec que acontece. Bom, nesse caso a defesa está em spread, tá? A defesa está espaçada, ou seja, a gente observa ali claramente que agora tem 4 jogadores para fazer a pressão. Poderia ter uma blitz tudo, mas nesse caso não acontece. A gente observa também que a defesa do New York Jets, ela faz a contém de novo, né? Tanto que tá aí o desenho, o contém. A marcação tá individual. Todo mundo muito bem marcado. O CJ Stroud não tem o que fazer, né? E o contém, ele trava o CJ Stroud de novo no pocket. E aí, assim, ele travado no pocket, colapsa em cima dele, porque os 2 tackles vão em direção a ele, atacam ele, né? Ele não consegue sair. E aí ele só aceita o sec, cai no chão, né? Se joga no chão e tá tudo bem para não tomar pancada. Novamente uma boa chamada, uma boa call e assim, uma boa execução, porque esse contém literalmente encurralou, fez um quadrado em cima do CJ Stroud, como que tem que ser, né? O gancho, ele acaba não tendo para onde sair. Se ele tenta sair para a direita, ele é sacado. Se ele tenta sair para a esquerda, ele é sacado. Então ele aceita o sec do tackle e do defensive tackle e tá tudo bem, tá? E aí, novamente, quarta e última jogada, a gente vai para outra situação de sec. E aí, vamos lá. Aí o ataque já tá em desespero, precisa da vitória. O ataque tá em uma formação em empty, 5 no bots, né, como marquei ali. E aí é interessante, o linebacker ele ameaça fazer uma blitz, né? A gente tem ali o Mike ameaçando fazer uma blitz, só que ele vai dropar pra zona, tá? E aí o que acontece? O Nickel, ele simplesmente vai pro ataque em direção ao CJ Stroud. Só que aqui tem uma outra situação interessante, né? A gente também tem um safety ali, né? O camisa número 4, ele basicamente tá ali numa leitura que, bom, é um spy, tá? Porque se o CJ Stroud ele simplesmente consegue correr, ele simplesmente vai ser tacleado por um safety, porque o safety, se bota um linebacker, tinha chance do CJ Stroud ganhar ainda, porque o CJ Stroud é muito rápido, então bota um safety que tem a mesma velocidade quase. E aí, bom, cara, simplesmente o contém, né, acaba com essa situação. Coloca um contém de um níquel, né, um cara mais rápido, ele passa da marcação tranquilamente, tá? E o CJ Stroud não tem o que fazer. O DE e o níquel fecham em cima dele, faz esse gancho, e aí simplesmente o pocket colapsa e ele é sacado. Ele tenta ainda correr pro outro lado, mas não tem o que fazer. Ele tenta, né? Não tem o que fazer. O sec vem, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Então, cara, compartilha, né? Não esqueça de compartilhar com os amigos. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.